Agora estamos sendo todos gravados. Sejam todos bem-vindos, pessoal, para mais uma aula, a sexta aula aqui na EJC. E hoje nós temos o tema Ouça, sua alma sabe o caminho. Né? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Eu vou pedir, pessoal, que vocês dêem uma olhadinha para fechar os microfones. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Sônia, eu vou fechar o seu microfone aqui. Fechou também. Pronto, vamos lá. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Aula 6, o tema da aula de hoje é Ouça, a sua alma sabe o caminho. Né? E aqui embaixo a gente tem a primeira frase e essa frase eu queria que vocês prestassem atenção e refletissem, que ao longo da aula vocês vão entender da onde vem essa frase e como que ela, digamos assim, é a essência do que nós vamos conversar hoje. A alma é um castelo de muitas moradas. Quem ousa entrar em si mesmo encontrará o caminho. Vamos lá. E aí, a gente traz a sabedoria antiga, né? A gente falar um pouquinho sobre o que é a alma, né? O que é isso que é tão falado, né? Em todas as vertentes religiosas, digamos assim, espirituais, esotéricas, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho desse contexto para que a gente, nesse começo aqui, eu vou trazer algumas informações, então eu vou lendo, e a partir do meio eu vou trazer esse contexto, né? A sabedoria antiga, a alma desde os primórdios, né? Exemplos históricos. No início da humanidade, nas tribos primitivas, os xamãs escutavam os espíritos através do silêncio, dos sonhos e da natureza. A alma era considerada o elo entre o homem e o sagrado, né? Então, essa alma aqui a gente já começa a colocar como algo que liga o ser humano ao sagrado. Então, é algo que está dentro dele que é muito valioso, né? No Antigo Egito, essa alma era chamada de Ba, era uma parte do ser humano que sobrevivia à morte e que deveria ser cuidada em vida para atingir a harmonia no além, né? E ali no Egito, eles tinham esse contexto da morte de uma forma muito forte, né? Então, eles acreditavam que essa alma podia até voltar, por isso que eles tomavam tanta conta ali daquele corpo, né? Porque eles acreditavam que aquela alma habitaria aquele corpo novamente. Vamos lá. Nessa sabedoria antiga ainda, né, nós temos alguns outros exemplos históricos, e aqui a gente trazendo sempre a questão da filosofia também, para a gente encaixar, né, buscando em informações que realmente se provaram ao longo do tempo, né, uma base sólida para a gente falar sobre espiritualidade, sobre alma, sobre o conceito de transformação, né? Na Grécia Antiga, Aristóteles via a alma como o princípio vital do ser. Ele dividia em três partes: a vegetativa, a sensitiva e a racional, sendo esta última a que conduz à virtude e ao bem viver. Para ele, a alma racional deveria guiar as demais, conduzindo o ser ao seu propósito. E essa parte aqui é muito interessante, porque quando ele fala, né, da parte racional, e a gente fala, por exemplo, de Marcos Aurelius, né, o imperador romano, que também foi um filósofo, né, do estoicismo, ele traz a questão do racional, que para a gente ter esse bem viver, nós precisamos trazer o racional. Então ele traz ali até o conceito de que a natureza é racional. Então o que acontece? Essa parte é muito importante, eu vou falar um pouquinho bem rápido, que é o seguinte: a natureza, ela não conjectura com nada, ela apenas é, ela faz o que tem que ser feito. Diferente do ser humano, que muitas vezes ele sabe o que precisa ser feito, mas ele tem a dor, ele tem o trauma, ele tem as faltas, as crenças. E aí ele sai do racional, do que é o certo, do que é o natural, né? Então, a questão do racional é o que sempre vai trazer a gente para esse bom caminho, né? E aqui ainda na sabedoria antiga, um outro exemplo histórico é Plotino, né? Um filósofo neoplatônico do século III, desenvolveu uma visão profundamente espiritual da alma. Ele dizia que a alma era uma emanação do Uno, né, que é o princípio supremo e divino, e que todo o caminho do ser humano era uma volta para casa, ou seja, um retorno à sua origem divina. Esse retorno se daria por meio da contemplação, do silêncio interior e da prática da virtude.
esse contexto aqui também que a gente traz, né, da Grécia, do Plotino, que é um filósofo também conhecido, né, é, demonstra que esses antigos, né, desde lá do Egito, por exemplo, né, que é uma civilização que a gente geralmente tem como base quando fala de coisas antigas, eles trazem que essa passagem que nós temos aqui, né, na vida, né, encarnado, ela é uma parte muito pequena, que ela tem como um ponto principal o aprendizado para que eu volte a essa essência interna, que é essa morada que está dentro de mim, que é a minha alma, que é o ser que sobrevive a essa personalidade, a esse corpo, quando chega a hora dele, digamos assim, voltar para a Terra. Então, esse contexto é muito interessante da gente observar, por quê? Para que a gente não se perca hoje, né? E a gente acaba, muitas vezes, deixando com que o mundo nos envolva de um modo tão forte que a gente fique naquele modelo, naquele modo de sobrevivência. E eu esqueço que eu sou uma alma, eu esqueço que eu sou um espírito. E isso é muito importante. Por isso que eu trago esses exemplos históricos, para a gente ver que como essas pessoas, personagens, sábios, né, muitos gurus, eles sempre trouxeram esses conceitos, né? Então aqui no final você tem o ouvir a alma nesse contexto é buscar a reconexão com o uno, o divino que habita silenciosamente dentro de nós, tá? Então vamos seguir. E aqui a gente chega na a alma na tradição cristã e religiosa, né? Na religião católica, por exemplo, nossa, eu achei essa imagem linda aqui do lado. Jesus, ao dizer, o reino de Deus está dentro de vós, é Lucas, né, 17:21, apontava para esse espaço interior onde Deus habita, né? Então aqui a gente já traz uma questão bíblica, que, né, então a gente falou lá do Egito, falou dos filósofos gregos, e aí a gente traz aqui já a questão do cristianismo, né, da religião cristã, todos que têm o evangelho como um norte, que também traz a questão de olhar para dentro, né, de que esse Deus habita dentro de mim, e aonde Jesus diz que nós também somos deuses, e isso talvez seja o ensinamento mais perdido que a humanidade, digamos assim, o que a humanidade mais perdeu do ensinamento. Quando a gente não entende que nós temos esse potencial dentro de nós para fazer exatamente tudo aquilo que a gente quer. O problema é, quem quer? É a alma ou é o ego? A personalidade? Porque é nesse conflito que eu me perco no dia a dia. É nesse conflito do ego ferido, magoado, que sente a falta, que eu me perco da minha alma. E aí a gente está aqui iniciando esse caminho de retorno, esse reencontro com a alma, né? A figura de Maria, ao guardar tudo no coração, mostra o silêncio interior necessário para ouvir a alma. Então Maria, ela sabia quem estava ali dentro do ventre dela. Ela sabia o que o filho dela faria, mas ela manteve tudo isso no seu coração. Por quê? Se ela externa tudo isso, né, se ela, digamos assim, deixa com que o mundo, o ruído exterior, contaminasse aquilo que ela deveria sentir, ela poderia se atrapalhar nisso, né? E o que que quer dizer com guardar no coração? É entender que o que é necessário está dentro, que é o nosso GPS espiritual, a nossa bússola interna. E esse ensinamento de Maria, né, que teve ali dentro do ventre dela, a joia mais preciosa que esse planeta teve, não, e tem, trouxe tudo para dentro, porque ela sabia que o mundo podia contaminá-la e o mundo queria que isso acontecesse, né? Então, a gente seguindo, a gente traz aqui uma outra tradição, né? A alma na tradição cristã e religiosa, e aqui, por exemplo, nas regiões africanas, como a religião, culto tradicional iorubá, né, na Umbanda, no Candomblé também, que a gente traz o conceito aqui muito interessante de ori e orixás, né? Como todas as outras que a gente falou antes, tem esse contato com a alma, desde lá do Ba, a alma egípcia, trazendo para o Plotino, trazendo para os outros filósofos que a gente colocou, tendo a alma ali dentro, as religiões de matriz africana, elas também trazem isso. E nas tradições africanas, o Ori, que seria a nossa cabeça, é a divindade interior de cada pessoa. Ele conhece o destino e propósito da alma. Escutar Ori
é alinhar-se com a própria verdade e missão. Essa parte aqui ele é muito interessante, por quê? Nós só podemos entender uma outra tradição, por exemplo, como essa tradição africana, o culto tradicional iorubá, que é o culto real aos orixás, quando eu me desfaço um pouco da minha visão cristã, porque senão eu não vou entender o que eles fazem, né? Eu vou rechaçar. Mas essa questão do ori é uma questão muito importante, porque no culto tradicional iorubá, cuidar do ori quer dizer o quê? O ori é o nosso orixá pessoal, é o orixá mais importante. Porque eles têm um culto direto ao ori? Porque é o ori bem abençoado que vai colocar os meus pés em bons caminhos. Então é a minha conexão com essa parte interna, que poderia ser a minha alma, porque quando eu perco a minha cabeça, no sentido do culto aos orixás, eu perco a minha vida, eu perco os meus caminhos. Então, no trabalho, na tradição iorubá e dos orixás, cuidar da cabeça é a coisa mais importante. Por que é a coisa mais importante? Porque sem ela eu vou me perder. Então, a relação com os orixás não é de submissão cega, mas de escuta e de conexão com a essência, né? E os orixás, ele refletem forças divinas que vivem em nós, como justiça, representada por Xangô, o amor, representado por Oxum, a cura, representada por Omolu, entre outras. Quando honramos nosso ori, a vida entra em equilíbrio. Ignorar o ori é perder-se do caminho. Então aqui embaixo tem, né, quem escuta o ori caminha com os orixás e vive em paz com o destino. E aí quando a gente olha para essa questão que para muitos não é tão conhecida, né, da religião africana, a gente vê que no mundo inteiro tem esse culto a algo interior que é maior do que nós. Quando a gente diz que o ori é o nosso orixá pessoal, é a nossa alma, é o nosso eu superior, a nossa sabedoria interna. Então eu preciso alimentar essa divindade dentro de mim para que eu manifeste o meu melhor. E na religião, no culto tradicional iorubá, a parte principal desse culto é o que se chama de Iwa Pelé, que é cultuar o bom caráter. Então, quando a gente pega a Bíblia, basicamente está ali ensinando você a ser um bom cristão, um bom cidadão. Quando a gente vai lá por outra questão, né, num ponto religioso muito diferente, como o Yorubá, eles também estão falando do Iwa Pelé, que quer dizer cultuar o bom caráter. Então, nós temos espalhados pelo mundo culturas que sempre vão levar para dentro. E a gente não pode perder essa conexão. Então, o ser humano ele nunca vai poder, nesse final de tempo, nessa grande revelação que está acontecendo, nesse apocalipse, cada um vai dar um nome, transição planetária, a desculpa de que não sabia, porque nós temos no mundo inteiro espalhados aquilo que é bom, né? Então, uma coisa muito bonita, como nós temos, por exemplo, as orações, né, dos Salmos, por exemplo, na Bíblia, a, o Pai Nosso, a Ave Maria, tantas orações que nós conhecemos, nas tradições iorubás, nós também temos isso de uma maneira muito bonita, no culto aos orixás, como, por exemplo, tem uma reza que diz assim, Ori mi eu, já já fumi, Ori mi eu, sereré fumi, que quer dizer, meu Ori, lute por mim, e meu ori me faça bem. E tudo isso é muito bonito. E eu queria trazer esse contexto porque aqui eu vejo um espaço ecumênico, aqui eu vejo um espaço muito bonito. E aqui eu vejo um espaço de verdade, um pedacinho do que é a irmandade ou a fraternidade da cruz e do triângulo do nosso irmão Ramatiz, aonde nós podemos beber de várias fontes e juntos como irmãos, expressando a essência de cada um, ajudar esse mundo a melhorar, ajudar esse mundo a evoluir. E eu vejo cada um aqui olhando, né, cada um dentro da sua particularidade, como um pontinho aqui. E essa egrégora ela é muito importante, pessoal. A gente não tem ideia do que acontece no mundo espiritual, além disso aqui que a gente está olhando, falando e das pessoas que vêm depois. Existe um propósito muito profundo nisso, e eu vou falar mais ao longo do caminho. Vamos lá para a próxima.
E aí a gente trazendo o contexto da psicologia, né, principalmente aqui da psicologia humanista, que a gente vai ver que a questão da alma ela está em tudo na nossa vida. Ouvir a alma é florescer. Ouvir a alma é florescer. Então, para Abraham Maslow, da psicologia humanista, o ser humano não vive apenas para sobreviver, mas para se realizar plenamente. Vocês já ouviram falar da escala de Maslow? Que tem aqueles 5, desde a base, né, que é as necessidades de sobrevivência até a autorrealização. Vale a pena pesquisar. Eu não coloquei aqui porque senão demoraria muito, mas vale a pena pesquisar, né? Se a gente olhar, muita grande parte dos seres humanos ainda estão na segunda escala, que é a da sobrevivência ali, que é se bater com questões de saúde, de sobrevivência, de financeiro, e ainda não deu o próximo passo. Por quê? Porque a gente está acostumado a sobreviver, e o ser humano não é apenas isso, porque o ser humano esqueceu de ouvir a alma, porque quando eu ouço a alma eu vou florescer, e isso quem está falando é um psicólogo. Aqui a gente já sai da, já sai do evangelho, já sai lá do culto tradicional iorubá, e a gente vê que isso está em tudo. Basta com que a gente esteja desperto para olhar, né? Ele acreditava que existe em cada pessoa um impulso natural com uma autorrealização, onde deixamos de viver pela falta e passamos a viver pela plenitude, né? Onde a gente deixa de viver pela falta e passamos a viver pela plenitude. Aqui, para mim, está o grande pulo do gato, para chegar nessa autorrealização. Por quê? Esse pela falta, viver pela falta, ele está na questão da gente expressar, muitas vezes, aquelas faltas que a gente teve na infância, as carências que nós tivemos, os abandonos que nós passamos, os abusos que nós sofremos, seja ele um abuso emocional, físico, sexual, seja ele qual for. E isso faz com que eu haja na falta depois de adulto. E aí eu vou ficar rodando em cima da dor. E isso vai me gerar cada vez mais dor. Quando eu entendo que eu não sou isso, eu passo a viver nessa plenitude. Eu começo a florescer. Eu começo a buscar esse caminho da autorrealização. E para isso é necessário uma decisão. Por quê? Se eu for abrir e conversar com cada um de vocês, eu conheço grande parte, nós temos dores, nós temos traumas, nós temos sofrimentos, certo? Só que se eu deixar isso definir quem eu sou, não vai ter mais jeito. Eu não vou ter como viver bem. Então, nós temos que, apesar das nossas histórias, tomar a decisão de agir acima disso, que é deixar florescer a minha essência, a minha alma, o meu ori, aquilo que eu tenho de melhor, a minha sabedoria interna, ou para juntar tudo num contexto que eu gosto muito do nosso eu superior. E é nesse ponto que escutar a própria alma se torna essencial. O que um homem pode ser, ele deve ser. Esse é o Maslow que fala. O que o homem pode ser, ele deve ser. Né? E isso eu acho muito importante, porque essa é a única obrigação que a gente tem na vida, ou deveria ter na vida, que é ser aquilo que nós podemos ser. E o que, que nós podemos ser? Tudo é que a nossa mente pode conceber. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho como que na Bíblia, por exemplo, isso está descrito, mostrado, explicado. E a gente até hoje, ou grande parte das pessoas até hoje, não entenderam isso. Ou seja, a verdadeira realização acontece quando somos fiéis à nossa essência, não ao que esperam de nós. E é isso, e isso só é possível com escuta interior, consciência e coragem de agir a partir da nossa verdade. Qual é o grande problema? Agir fora da nossa essência. O que é agir fora da nossa essência? Um exemplo muito grande é dizer sim quando eu quero dizer não. Eu saí totalmente da minha essência. E isso é muito difícil. E por que eu vou me colocar em situações assim? Por duas coisas principais, que são os grandes problemas do ser humano: a falta de auto-amor e a falta de autoestima. Por causa de todos esses machucados que eu falei do passado. Então, se eu não passar por cima disso, se eu não tiver essa escuta interior real, se eu não tiver consciência e coragem para agir, que é o principal, eu não vou sair dali. Então, quando a gente está falando de todos esses conceitos espirituais,
nós estamos falando de fé em algo superior, certo? Primeiro, eu vou acreditar em algo maior do que eu, para que eu possa ter, digamos, um impulso. Então, eu vou buscar em todos esses que eu falei antes, informações, conhecimento, o impulso interior para tentar me elevar. Só que eu preciso entender em determinado momento que eu já tenho isso dentro de mim. E isso se traduz no quê? Numa fé de que pode sair sempre algo melhor e de que tem algo maior olhando por mim. Mas a grande sacada nisso aí é que eu necessito de fé e ação. É na ação que o divino pode interferir. Só a fé não basta. A fé na passividade, ela não adianta de nada. Agora, quando eu tenho a fé e a ação, as coisas acontecem, né? Quem diria Davi, né? Nos ensinou muito isso. A psicologia humanista nos lembra: nosso caminho não está fora, mas dentro. Ouvir a alma é o primeiro passo para viver com sentido, verdade e inteireza. É nesse momento que a gente necessita, muitas vezes, buscar algo externo. Porque na confusão do dia a dia, é muito comum com que eu me perca e eu não consiga mais encontrar algo positivo em mim. Então, quando eu vou buscar algo exterior, como, por exemplo, uma terapia, eu tenho a chance, eu tenho um lampejo, eu coloco a cabeça para fora da água para respirar e ali eu volto a enxergar quem eu sou. E aí, o que eu queria fazer, um parêntese importante. Acho que todos que estão aqui já passaram de alguma forma, acho que só o Júnior que não, né, por algum atendimento, mas já ouviu falar aqui muito sobre a apometria, né? A apometria é o carro-chefe do meu trabalho. A apometria, ela é a medicina da alma. E se convencionou a dizer que a apometria foi feita para trabalhar a desobsessão, né? Limpar os problemas espirituais, mas a apometria não é isso. A apometria ela é muito mais do que isso. A apometria, na verdade, ela não é nem da Terra. Ela veio para cá, talvez, há milhares e milhares, desde quando a Terra, né, virou terra, que a apometria está aqui, do jeito que a gente conhece. Então, essa medicina da alma, o que que seria? A reconexão com a gente, com nós mesmos, com o nosso eu superior. E isso eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu encaixar na pessoa culpada por eu ter entendido tudo sobre a apometria. Vamos lá. A alma e a alquimia do caminho. Essa palavra alquimia, ela é muito importante aqui no nosso contexto. Por quê? Na alquimia antiga, transformar chumbo e ouro em ouro era o símbolo de algo maior, a transmutação da consciência, né? Então a alquimia, ela é uma alquimia consciencial, né? A gente tem essa questão de transformar o chumbo em ouro. Muitas pessoas passaram uma vida fazendo isso, mas não entenderam que essa alquimia era interior. Apesar de dar para fazer a alquimia na questão também dos elementos, né? Então Jesus também sabia, como ninguém, utilizar os elementos da terra, e ele podia fazer o que ele queria, porque ele entendia as leis divinas, as leis da terra, e sabia trabalhar com esses elementos e produzia milagres, que na verdade não são milagres, são conhecimentos de como funciona tudo na Terra. E ele fazia as coisas acontecerem. O verdadeiro ouro era interior, despertar a essência divina e integrar sombra e luz. Porque a alquimia não é tirar algo ruim e colocar algo bom, é transformar ou transmutar a sombra em luz. Transmutar algo ruim em bom. Não é tirar algo e colocar algo. E esse processo, ele necessita do fogo fricativo, ele necessita das provas, ele também necessita do gatilho da dor, do gatilho que muitas vezes na nossa vida a gente vê como a pior coisa da vida, mas que na verdade aquilo é a maior oportunidade de crescimento que a gente tem. Porque é através disso que eu vou realizar essa alquimia. Eu vou transformar aquela sombra que muitas vezes faz eu deixar de querer viver ou acreditar na vida, na felicidade e no amor, transformar isso em luz dentro de mim. É esse o nosso maior trabalho nesse momento. E isso a gente precisa entender. E quem é o guardião
dessa alquimia do caminho no momento? Quem é o grande guardião da nossa transformação nesse momento que nós estamos passando no planeta? E eu queria trazer esse conceito. É São José, ou melhor, São Germain. É ele o guardião da chama violeta da transmutação. É ele o regente da nova era de Aquário, aquele que foi o pai de Jesus em vida. Então, ele já traz esse conceito da alquimia dos essênios, porque ele era um essênio. Então, eu estou amarrando tudo isso aqui para entender que nós temos tudo o que a gente precisa de informação desses grandes seres que vieram para cá na condução do planeta, sintetizados em tudo que Jesus fez, e que nesse momento a gente só precisa beber dessa alquimia, porque ela já foi mastigada, já foi feita, e a gente só precisa entender e aplicar. A fórmula está pronta, já está aí. Então, quando eu falo que é difícil, e eu acredito em Jesus e penso no que Jesus passou, aí eu vou entender o que é difícil. Que é fazer um anjo ser colocado dentro de um corpo humano. A mesma coisa que tentar fazer encarnar um elefante no corpo de uma formiga. O maior sacrifício de Jesus não foi o que ele passou aqui na Terra. O maior sacrifício de Jesus foi o descenso vibratório e espiritual de 1000 anos que ele passou para conseguir colocar a consciência crística dele dentro de um corpo. Esse processo durou 1000 anos. Já imaginou o sacrifício? É como se esse anjo resolvesse cortar as próprias asas para poder voltar por um caminho que ele já passou para resgatar todos aqueles. Então Jesus é muito maior do que a gente pode imaginar. Ouvir a alma é o início dessa transformação. É quando deixamos as vozes do medo e da cobrança e silenciamos para escutar o sussurro do que é verdadeiro. Porque a alma não grita, ela guia com suavidade e coragem espiritual é segui-la. O sussurro da alma, ele é lento, ele é baixo, ele não esperneia como o ego. Por isso que é tão difícil ouvir. E por isso que é importante, por exemplo, os momentos de meditação. Seja orando, tendo um momento devocional, seja fazendo um terço, seja meditando. Nós precisamos silenciar a alma, porque é nesse silêncio que eu vou ouvir o sussurro daquilo que é superior. E é a partir daí que eu vou entender qual é o meu caminho. Mas é necessário coragem para seguir o sussurro da alma. E por que é necessário coragem? Porque o que a alma vai me trazer, muitas vezes, é diferente do que eu quero. O que eu quero é o ego, é a satisfação momentânea, é o prazer imediato, é a matéria. E quando eu ouço a minha alma, geralmente ela é totalmente diferente daquilo que eu quero. Então, quando eu busco uma orientação espiritual, seja através do evangelho, seja buscando um pastor, um padre, um pai de santo, uma entidade, eu preciso ter coragem de seguir aquele caminho. Porque o que você vai ouvir, ler, perceber, vai ser diferente daquilo do que eu quero. E aí eu preciso ter fé na ação, que é acreditar que aquilo que eu fui buscar, aquilo que eu ouvi é o caminho, porque eu confio naquele a quem eu busquei a orientação. E como dizia Kierkegaard, eu acho que é mais ou menos assim que fala o nome dele, que era um outro filósofo, a maior forma de desespero é não ser quem se é. Olha que forte isso aqui, acho que eu vou até postar amanhã, pedir para o pessoal me ajudar. A maior forma de desespero é não ser quem se é. E muitas vezes vivemos fora de nós, tentando caber em moldes que adoecem. É uma caixa de espeto que nós vamos se metendo dentro e a gente vai se ajeitando dentro daquela dor. E por isso que é tão difícil sair dali, porque eu já me acostumei. E quando eu vivo só na dor, só no trauma, eu deixo aquilo ser a minha realidade, eu não sei o que existe no mundo de plenitude, eu não sei o que pode existir fora daquela caixa.
E eu estou tão acostumado com aquela dor que eu digo assim: se eu sair e me expor ao mundo novamente, será que o mundo vai me machucar de novo? Será que o mundo vai ser tão hostil de novo? E aí, muitas vezes, as pessoas que se perdem na vida ou que desistem são aquelas que se acostumam na dor e não têm coragem de buscar algo maior que é sair daquela caixa. Por quê? Sair do que a gente conhece é mergulhar no desconhecido. E mergulhar no desconhecido é dar de frente com alguém que você não conhece. É um outro eu. Não é mais o eu da dor e do trauma. E para isso é necessário coragem. E para isso é necessário fazer uma escolha, que foi que eu aprendi uma vez com o pai João, num trabalho no Rubataiana. Se faça a pergunta mais importante: qual é a sua escolha? E uma vez o pai João pediu que eu fizesse essa pergunta a uma mulher que estava num estado deplorável. E eu não entendi nesse momento. E quando eu fiz essa pergunta para essa pessoa, eu falei assim: minha irmã, qual é a sua escolha? Sem saber nada, só confiei no que ele me falou, mesmo sem saber o que ia acontecer. Essa mulher olhou para mim e disse assim: eu escolho viver. E começou a chorar, 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 chorar. Ela deitou na maca e ali saiu de dentro dela, fisicamente, coisas assim que eu poucas vezes eu vi acontecer. Porque ela escolheu viver. Então, Deus, Jesus, Espírito Santo, Buda, Krishna, Confúcio, Lao Tse, Ramati, Saint-Germain, Maria, esses seres só têm a oportunidade de nos ajudar quando nós escolhemos viver e não sobreviver. É na coragem espiritual de segui-los que há a intervenção divina. A fé sem ação não vai fazer nada. Pelo contrário, vai fazer com que eu me frustre, muitas vezes fique insatisfeito com aquela religião e busco outra, e busco outra, e busco outra, até o momento que eu não acredito em mais nada. Por quê? Essa pessoa não entendeu ainda. Ela ainda não saiu do ego e não entendeu que ela precisa se jogar e mergulhar no rio do desconhecido e deixar com que seja levado por algo superior que só pode levar ela para algo melhor. O mergulho no escuro, no desconhecido, só pode te trazer para algo melhor. Porque quando eu chego nesse patamar, quer dizer que a minha dor, ela já é um grande desespero, como diz aqui o Kierkegaard. A maior forma de desespero é não ser quem se é. E essa é a maior reclamação das pessoas que chegam até o consultório. Igor, eu me perdi de mim mesmo, eu não sei quem eu sou. E aí é onde a apometria faz tudo, que eu vou falar depois. Seguindo, a alma e a alquimia do caminho, assim como o chumbo precisa de fogo, nós precisamos das crises, silêncios e escolhas difíceis para revelar a nossa essência. A alma sabe o caminho, mesmo quando ele passa por desertos e esperas. Ela fala por sonhos, sinais e desconfortos. A verdadeira alquimia começa quando confiamos mais nela do que nas fórmulas prontas da vida. E decidimos caminhar, não agradar, mas para florescer. Essa parte de agradar é o que muitas vezes é travestido ali da caridade. Muitas vezes a gente utiliza a caridade para fingir que nós estamos mudando algo. Vamos lá, seguindo. O caminho do bem viver. O que significa viver bem segundo a alma? Viver bem não é acumular conquistas exteriores, mas encontrar harmonia no interior. A alma não mede a vida por vitórias, mas por presença, por como estamos e não apenas pelo que fazemos. Estar em paz, mesmo nas incertezas. A paz verdadeira não depende de certezas. Nesse momento, pessoal, é impossível com que a gente tenha essa paz externa. Nós temos duas guerras acontecendo. A gente sabe o que aconteceu nas últimas 2 semanas. E a gente querer estar em paz, estar bem, estar pleno nesse momento,
Concorda comigo que é até é um disparate? Porque não é isso. A paz tem que estar dentro. Nós precisamos estar invulneráveis ao mundo externo. Para isso, eu preciso trazer essa harmonia interior. O bem viver não está ligado a viver bem no mundo exterior, a ter casa, carro, apartamento, milhões no banco. Não é isso. O viver bem está ligado à alma. E é óbvio que o mundo exterior vai refletir isso, porque quando eu estou bem, eu vou conseguir trabalhar bem, eu vou conseguir desenvolver bem e atrair a abundância e a prosperidade, que não tem a ver com a quantidade de dinheiro, tem a ver com o que eu vibro. Ela nasce quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e passamos a confiar na sabedoria do caminho. A alma não precisa ter o mapa completo, ela só precisa estar em sintonia com o passo de agora. Essa parte ela é muito importante, porque o estado de presença, ela é a grande coisa que nós precisamos transformar na nossa vida. Temos três grandes coisas na nossa vida a superar para que a gente possa desbloquear o nosso caminho. O corpo, nós não podemos definir, deixar com que o corpo defina quem eu sou. Seja uma limitação física, seja algo que o meu corpo esteja expressando, eu não posso deixar com que ele defina quem eu sou. O ambiente, muitas vezes a família, o trabalho, o relacionamento aonde eu vivo pode me levar a uma vida de dor e sofrimento. Então eu tenho que superar o meu ambiente. E o terceiro e talvez mais difícil é o tempo, algo que as pessoas precisam muito superar no momento que nós precisamos superar, que é sair da lamentação do passado, de olhar com melancolia para aquilo que aconteceu, com arrependimento, com culpa, que me leva à depressão, sair do futuro, da preocupação, do medo, projetando coisas negativas que nem vão acontecer, 95% das nossas preocupações não se transformam em problemas reais, que vai me gerar ansiedade para trazer toda a atenção para o momento presente, que é o único momento que existe, o generoso momento presente. O único que eu posso me desconectar desse passado que eu não quero mais, porque eu aprendo e transformo em sabedoria, e que eu posso criar esse futuro que eu almejo, mas a atenção e a energia precisa estar no momento presente, o estado de presença plena. Vamos lá. E ainda no caminho do bem viver, ser verdadeiro mesmo que doa. A verdade ela vai sempre ser maior do que a melhor mentira que você possa contar. Porque uma mentira nunca vai se sustentar para sempre, mesmo que você tenha as maiores das boas vontades. Até de querer, digamos assim, é, fazer com que uma pessoa não sofra tanto, digamos, fazer com que me fugiu a palavra agora, mas deixar com que essa pessoa, que você não jogue essa verdade achando que ela vai sofrer. E só que isso vai desmoronar logo ali na frente. Eu digo, às vezes a gente conta uma mentira querendo preservar alguém ou uma situação, mas isso nunca vai ser o melhor caminho, porque a verdade, sendo dita da forma certa, ela sempre vai trazer cura. E isso é uma coisa que é muito difícil hoje na sociedade. Talvez esse seja um dos grandes problemas. É isso que tira as pessoas da essência. É isso que faz com que as pessoas percam a energia sexual, que é a energia da concretização, não só do sexo. Que faça adoecer a tireoide através de expressar o sim ao invés do não. E o meu corpo vai somatizando tudo isso. A alma não tolera máscaras por muito tempo. A verdade interior é o solo fértil onde a liberdade floresce. Mas quando a sinceridade exige dor ou desapego, ela nos devolve a dignidade de sermos inteiros. Ela nos devolve a dignidade de sermos inteiros. Servir aos outros, mas sem se abandonar. Não existe servir primeiro ao outro, porque eu só consigo servir o outro se eu estiver inteiro. Eu só consigo dar amor se o amor estiver transbordando de mim. Se eu estiver dando amor, entre aspas, ou prestando caridade sem que isso esteja abundante, transbordando dentro de mim, é ego e vai faltar mais ainda para mim.
Muitas vezes nós estamos ajudando as pessoas às nossas voltas, assim, eu tenho um balde cheio d'água e as pessoas em volta de mim veem que eu tenho algo a dar e ficam ali em volta pedindo. E esse vaso, esse balde tem diversos furos. E essas pessoas vão bebendo dessas águas que estão caindo em volta e eu estou achando que estou fazendo caridade. Mas aquelas pessoas estão acostumadas com o que está ali, né, bebendo de mim e me sugando. E eu, que sou o portador desse balde cheio d'água, estou tendo que me matar, trabalhar, fazer o que eu posso para continuar deixando esse balde cheio. E aí eu perco a minha saúde, perco a minha força, teoricamente alimento esses que estão embaixo, mas eu deixo eles também na passividade, porque eu acostumo eles e eles não vão atrás do sustento próprio do que precisam fazer, o sustento da alma ou da vida. Quando, na verdade, o caminho é fechar todos esses buracos, deixar com que a água transborde desse balde, e aí eu sim eu posso dar, porque está transbordando do meu balde. Eu não estou tendo mais que fazer força, esforço e sacrifício. Esse balde pode ser de dinheiro, pode ser de amor, pode ser de qualquer coisa. Está dando para compreender? A alma é naturalmente compassiva, mas ela se enfraquece quando se dissolve para agradar. Aqui é uma questão muito grande. Você tenta agradar muito a todos, é o maior sinal de falta de alto amor. Bem viver é oferecer presença e cuidado sem esquecer de si. É entender que servir ao outro também é ensinar o amor próprio, com o próprio exemplo. Aqui está o grande negócio. Hoje, muita gente quer ensinar os outros apenas com palavras, mas não passaram pelo processo, ou não estão nem no processo. A única forma que eu tenho de influenciar o outro é através da minha transformação e não da palavra. Porque quando eu vou utilizar apenas a palavra, ele não toca o coração do outro. Mas quando o outro vê eu melhorando, eu mudando, eu transformando, eu botando limites, ele vai falar assim: peraí, isso aí que ele está buscando tem alguma coisa de diferente. O que fez ele transformar assim? E é isso que vai fazer com que as pessoas que nós amamos transformem também. Não é pelo grito. É a mesma coisa que um pai falar para um filho não beber que faz mal com uma lata de cerveja na mão, né? E aí eu vou contar uma coisa pessoal aqui para vocês, né? Quando eu era adolescente, aquela época que a gente experimenta tudo, eu comecei a fumar. E uma vez a moça que trabalhava em casa viu eu fumando e contou pro meu pai. Aí quando eu cheguei em casa, porque eu pegava o cigarro da moça que trabalhava em casa escondido, olha que loucura. Aí ela contou pro meu pai. Quando eu cheguei, meu pai virou para mim e falou assim: sobe, toma banho e desce. Aí eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Já tinha acontecido. Quando eu desci, meu pai tava muito bravo. Ele sabia que eu tava fumando e tal. Aí o que que ele fez? Olha a ideia dele. Ele pegou, acendeu um cigarro na minha frente e falou assim: pega lá um guardanapo. Eu peguei um guardanapo para ele, branco, aí ele pegou, deu uma tragada no cigarro, assoprou no guardanapo e mostrou: olha só o que você está fumando, botando para dentro de você, tudo amarelo. Ele estava dizendo para eu parar de fumar, dando uma tragada no cigarro. Olha que loucura. Você entende? Os pais antigamente tentavam fazer isso, por isso que não deu certo na minha grande parte. Né? Aí eu olhei aquilo, né? Óbvio. Você olha, fica, né, chateado e tal, mas depois, né, da consciência, você vê. Agora, se ele virasse e falasse assim: filho, eu vou parar de fumar isso aqui também, porque isso aqui, né, faz mal, tal. Não, mas ele acendeu um cigarro, tragou na minha frente. Então, esse tipo de coisa, né, esses exemplos, assim, que eu estou dizendo que a gente precisa passar para o outro, tendo feito o caminho já, né? É só isso que vai fazer realmente o outro transformar. Vamos lá para o próximo. Ainda no caminho do bem viver, ser simples, profundo e presente. Na alma, o essencial é sempre simples. O Pai João fala muito isso. A complexidade do mundo moderno nos confunde, mas a profundidade da alma se revela no agora. Estar presente é o grande segredo da vida. Quando estamos de verdade, tudo se transforma, o tempo desacelera, a escuta se aprofunda e a vida se revela em sua beleza silenciosa. E aí aqui eu queria trazer uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, né, que ele, né, na alma
O essencial é sempre simples. A complexidade do mundo moderno nos confunde. E aí o Jiddu Krishnamurti, né, um sábio hindu, um guru, hindu não, indiano, né, ele diz uma frase que é muito forte, que ele diz assim, por quê? A gente vai tentando se encaixar em tudo nessa sociedade, né? Então eu vou no que todo mundo acha conveniente, no que todo mundo é bom, no que é certo, né? Que eu tenho que fazer tudo aquilo que as pessoas acham que é bom dentro dessa sociedade. E aí ele diz o seguinte: não é sinal de saúde estar 100% adequado a uma sociedade doente. Então, nunca sejam a manada, nunca acompanhem a manada, porque a sociedade está doente. E eu estar encaixadinho, bonitinho naquilo que as pessoas esperam de mim, é estar encaixado numa sociedade doente. E isso não é sinal de saúde. Isso é muito sério, muito sério. Vamos lá para o próximo. E aqui a gente traz um conceito que é onde está a essência disso tudo. Santa Teresa d'Ávila e o caminho da alma. Santa Teresa d'Ávila, a mística e doutora da Igreja, foi uma mulher profundamente conectada com os mistérios da alma. Em uma época em que as vozes femininas eram silenciadas, ela ousou mergulhar em si mesma e escutar o chamado silencioso de Deus dentro do seu coração. Ela dizia, agora aqui, lembra da primeira frase do primeiro slide, pessoal? A alma é um castelo de muitas mouradas. Quem ousa entrar em si mesmo encontrará o caminho. Ela tem um livro chamado As Moradas do Caminho. Acho que é isso, que é muito interessante. Vamos lá no próximo. E ainda aqui na Teresa d'Ávila, né? Para Teresa, a alma não era algo distante ou inacessível, mas o lugar mais íntimo e sagrado onde o divino habita em silêncio. Cada morada do castelo representa um nível mais profundo de consciência, verdade e amor. No centro está Deus, ou nossa essência pura, onde a alma encontra seu caminho. Essa visão nos convida a parar de buscar fora e a ousar entrar no castelo interior, mesmo com medo e dúvidas. Teresa sabia que ouvir a alma exige silêncio, coragem e entrega, mas essa escuta sincera sempre nos guia pelo caminho da verdade e do amor. Existem vários níveis de consciência que nós vamos mergulhando. Às vezes a gente fica agoniado de não ter conseguido fazer todo o caminho. Mas esse caminho é devagar, porque eu necessito de coragem. E a espiritualidade orienta muito isso de uma maneira precisa, porque às vezes eu quero acessar algo que eu ainda não tenho consciência para lidar. E é aí onde entra a questão da apometria. A irmã Teresa d'Ávila foi um dos espíritos responsáveis por trazer de volta a apometria. Eu aprendi a apometria através dos ensinamentos da irmã Teresa d'Ávila. Como eu já disse, ela era uma trabalhadora ou é uma trabalhadora do Rubatayana, e muitas vezes ela esteve ali, né, orientando aqueles trabalhos. E a apometria, como medicina da alma, ela tem como objetivo principal religar o ser com o seu eu superior. Então, a apometria trazida até através de um livro como o dela, As Moradas do Caminho, mostra que o caminho ele tem níveis e etapas e um tratamento espiritual, que para mim é o carro-chefe do meu trabalho, que é trazido pela irmã Teresa d'Ávila, é exatamente esse. Através de tratamento após tratamento, despertar um pouquinho a consciência. Então, cada tratamento energético espiritual que a gente realiza é a consciência que deveria dar um novo passo. E aí eu vou aprofundando mais na minha alma. Quem diz que vai curar os outros com a apometria de uma vez só, não entendeu a essência disso. Porque quem se cura é a pessoa. E a apometria é um caminho para reconectar essa pessoa com ela mesma. E eu tive esse ensinamento muito direto numa experiência pessoal, aonde eu questionei o porquê que aquilo tinha sido me mostrado. E ali foi me dito que o meu trabalho principal era ajudar as pessoas a se reconectarem com elas próprias.
não era curar ninguém, afastar espírito, curar problema da vida passada. Era reconectar a pessoa com o eu superior dela. E aí eu falei, como? E aí Teresa d'Ávila disse, meu filho, você já faz isso há tanto tempo, apometria. Aí é onde eu entendi todo esse conceito, né? Então, quando eu falo da irmã Teresa d'Ávila, a gente está falando de uma egrégora muito grande que tem como ponto principal de consciência a Matiz, que é onde está baseado o meu trabalho, o nosso trabalho, a nossa escola. Irmã Teresa d'Ávila, uma trabalhadora da Fraternidade da Cruz do Triângulo e da Rosa, que através da apometria me trouxe o contato com tudo isso e muitas vezes no desenvolvimento do trabalho eu tive a oportunidade de entender profundamente o que é essa técnica. E isso é uma técnica. Agora, a técnica está ligada à filosofia de transformação interior, aonde esse castelo interior ele precisa ser olhado e sentido no silêncio, na coragem e na entrega. Então, um trabalho de cura espiritual é isso. Não é fantasia, não é mágica. E aqui é onde eu queria amarrar vários conceitos do que a gente fala aqui na escola. O exterior, que é uma técnica, nunca vai suprir a necessidade da alma, mas ali é o ponto de contato para que eu possa sair do trauma, da falta e respirar sozinho. Tá dando para compreender, pessoal? Deem só um joinha aí, se eu estiver sendo claro no que eu estou explicando. Por quê? Tudo que a gente fala aqui existe um, um caminho a seguir. Esse caminho a seguir é o que eu tento traduzir do meu caminho de aprendizado, porque é só isso que a gente pode falar, né? Do que a gente viveu. E aí, é um caminho longo, que se iniciou aos 17 anos e hoje eu estou com 40. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe mágica. É dia após dia. Isso tudo que eu estou falando, eu fui amarrando sozinho. Quando eu digo que ela me falou, foi em insights, foi em experiências, né? Que você vai amarrando com o tempo e com a disposição de mergulhar cada vez mais dentro de você. Então, uma técnica ela só funciona realmente quando ela passa a ser parte de você e não um aplicador de técnica, certo? A gente pode aprofundar mais disso mais para frente. E Santa Teresa d'Ávila e a ligação com o tema da aula, né? Quando dizemos ouça, sua alma sabe o caminho, estamos, que é o tema da aula, estamos ecoando o ensinamento de Santa Teresa d'Ávila. Então, essa aula foi inspirada através dos conhecimentos dela e por que não dizer por ela mesma? Eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Estamos lembrando que viver bem não é ter todas as respostas prontas, mas ter a coragem de caminhar em direção ao nosso centro, mesmo sem mapas. Para que mapa se a gente já tem o nosso GPS espiritual, né? A nossa bússola interior. Assim como Teresa, somos chamados a percorrer esse castelo interior, passando por moradas da dúvida, da dor, da cura, do reencontro, até encontrarmos o silêncio, onde a alma fala. E aí, a irmã Teresa, ela fez isso como ninguém. Por quê? Porque ela vivia o hoje. Ela sentia, sabia que tinha que realizar algo, acreditava que ela tinha quem valesse por ela, Jesus, no caso, e simplesmente fazia o que precisava ser feito. Esses são os grandes ensinamentos que a gente tem que buscar com esses santos, com esses gurus e mestres. Eles simplesmente faziam algo que estava escrito em alguns slides atrás. Então, enquanto eu não entrar nesse caminho, eu vou bater cabeça. Vamos lá, seguindo para o próximo. E na reflexão final, a gente diz o seguinte: não tenham medo de se escutar. No silêncio do coração, Deus fala. Não se percam no barulho do mundo. Voltem-se para dentro. Lá
a alma sussurra, e o sussurro da alma carrega a vida. E aí, olhando ali para essa imagem do lado, o sepulcro está vazio. Jesus vive e também vive em você. Essa reflexão final, se vocês perceberem, foi o caminho que a alma deve fazer até eu sair desse sepulcro. E a gente tentou aqui, dentro da nossa, né, das nossas limitações, trazer o caminho que Jesus quer que a gente faça. E a gente trouxe através da intuição e dos ensinamentos de irmã Teresa d'Ávila o caminho da morada interior. Se nós seguirmos o que está aqui nessa aula, que foi o que ela queria que a gente passasse, através da orientação do Pai João, que é o que me traduz tudo isso, é aqui que nós vamos chegar. Que é sair do sepulcro, que é reviver, renascer em espírito. Que esse é o grande trabalho que nós devemos fazer nessa vida, que é a libertação e a cura da alma. Para isso, a gente precisa se dissociar desse eu que teme nos manter na dor, no sofrimento e preso à materialidade, à matéria. Esse é o grande caminho. E eu espero ter, de alguma forma, conseguido sintetizar tudo isso, porque eu fiz muita força, pessoal, para conseguir fazer isso. Seguindo, vamos orar? Pessoal, eu tive só uma ideia nesse final de semana que hoje se concretizou em dois momentos do meu dia, que eu falei, o que que eu vou fazer, né? O que que a gente vai fazer no final para a gente terminar a aula bem, numa boa intuição, né? Como que a gente pode fazer isso? Acho que nada melhor do que orando. Orando é silenciar a alma, é olhar para dentro, né? Dentro das nossas tradições aqui, o orar pode ser traduzido como meditar, como louvar. Então, quando eu estou cantando aos orixás, eu também estou orando, estou olhando para dentro. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo a mesma coisa, o Alcorão, orar, danar. E aí, nós vamos orar. E eu queria aqui com vocês hoje, pessoal, que estão aqui juntos, fazer uma coisa. Que a gente coloque, na hora que eu botar a música, que eu pedir que a gente se concentre, e aí que eu for orando junto com vocês, que a gente tenha, nesse momento, como única intenção, vamos esquecer um pouquinho de nós, vamos esquecer um pouquinho daqueles que nós amamos mais de perto, e vamos pensar no mundo, vamos pensar no nosso planeta. E que a gente possa fazer aqui desse ponto, né, de união de pessoas que estão buscando esse caminho, tendo Jesus como o maior foco, ou se outro tiver aqui também não faz nenhum sentido, porque se a gente falar de Oxalá, a gente vai estar também falando do mesmo conceito, é simplesmente doarmos um pouquinho do que nós temos para esse planeta. E a equipe espiritual que acompanha o nosso trabalho, que todos esses irmãos que acompanham a mim e cada um de vocês, que sempre estão presentes junto de cada um de nós, eles vão levar essas vibrações aonde tem que ser levada. E em algumas aulas a gente vai fazer isso, se assim vocês quiserem. Nós vamos simplesmente nos colocar à disposição para emanar um pouco de energia para o planeta. Esse é um trabalho também aonde a gente sai um pouquinho do eu e simplesmente se coloca como instrumento. E esse algo superior que nos encaminha, ele sempre vai levar para onde tem que levar. Se for para o nosso ser amado do lado, vai ser. Mas se for para o outro lado do mundo, também vai chegar lá. Então, que a gente possa fazer isso nesse momento. Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Se vocês quiserem
desligar a câmera. Se quiserem continuar aí também não tem problema. Eu só peço que vocês se concentrem um pouquinho e que nesse momento a gente vai estar junto com a espiritualidade. Eu tenho certeza que eles vão estar aí na casa de cada um de vocês, para que a gente possa, nesse momento, servir de instrumentos e de ferramentas úteis na prática do bem, do amor e da caridade, como dizia o meu finado pai de santo Sérgio de Oxóssi. Vamos lá. Elevando o pensamento a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, nosso mestre e irmão. Elevamos o pensamento a Deus, pedindo que neste momento a equipe espiritual que orienta os trabalhos na egrégora da Escola Jornada da Consciência possa estar junto de cada um de nós neste momento. Respirem profundamente pelo nariz, sintam o ar entrando, sintam neste momento a vida entrando. Ouçam essa música na frequência angelical, elevando a frequência dos nossos corações, do nosso ser, despertando o nosso eu superior, a nossa sabedoria interna. Expirando profundamente pelo nariz, relaxando todo o corpo, relaxando a mente. Tragam a atenção para o meio do peito. Imaginem como se estivessem respirando através do coração. Aí está a nossa parte Deus. Respirando profundamente. Apenas sintam. Sintam o amor expandindo, a luz despertando, através da respiração, nós trazemos a atenção para o momento presente. Através da respiração consciente, nós despertamos a consciência para o agora e para a vida. Respirando profundamente, eu peço que neste momento vocês possam trazer à tela mental de vocês a imagem do nosso amado planeta Terra, da nossa Mãe Terra. Essa Mãe que no momento de maior necessidade dos nossos espíritos, nos recebeu de braços abertos para nos gestar em seu ventre e emprestando partes e pedaços do seu corpo, nós pudéssemos renascer e renascer através das vidas sucessivas,
para burilar os nossos espíritos, curar a nossa alma e nos libertar rumo à morada de Deus e retornarmos de onde nunca deveríamos ter saído. E em sinal dessa gratidão pela amada Mãe Terra, da qual fazemos parte, eu peço a vocês, meus irmãos, dentro da possibilidade de cada um, imaginem o nosso planeta envolvido por uma luz violeta, numa fogueira de chama violeta, num foco de luz violeta, numa esfera de luz violeta. A sagrada chama violeta, tecnologia espiritual ancorada no nosso amado planeta, neste momento através do bem-amado Mestre Saint Germain, São José, regente da era de Aquário, será o foco da nossa transmutação interior, da nossa alquimia interior. E neste momento, com os corações e a mente focados na sagrada chama violeta, peço a Ti, bem-amado Mestre Saint Germain, que possa despertar o poder transmutador da sagrada chama violeta junto de cada filho aqui presente, e que neste momento passamos a irradiar, seja mentalmente ou em posição de irradiação, impondo as mãos para frente. Sintam a chama violeta envolvendo o nosso planeta, transmutando toda a criação humana que não seja da luz, dissolvendo as energias de ódio, de discórdia, limpando cada canto deste planeta, para que a paz reine entre todos os povos desta nação. Sintam o poder da chama violeta agindo agora através de nós. E pedimos a vocês, irmãos espirituais, que possam neste momento levar estas energias a todos os filhos necessitados de paz, harmonia e serenidade. Que possamos ter fé que a luz prevalecerá, porque o plano é perfeito e não existe possibilidade de dar errado. Pois aquele que o planejou e o executa é o Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus.
aquele que se fez homem, carne, mesmo sendo um anjo. E elevando o pensamento ao nosso bem-amado Mestre Jesus, a amada Mãe Maria e a São José, a Sagrada Família, a Sagrada Trindade, de mãos dadas, envolvendo o nosso planeta, possam ancorar a luz crística no coração de cada filho necessitado. Imagine, meus irmãos, nesse momento, nosso planeta vibrando na pura luz crística, envolvido na luz dourada da cor estelar, ancorada através do nosso Mestre Jesus, da luz azul, do manto protetor da Mãe do Mundo, Mãe Maria, Mãe Divina, Mãe de todos nós, que através do coração de São José, Saint Germain, irradia luz violeta, transmutando tudo aquilo que não mais é necessário. Nesse momento, ancorando a energia de confiança em Deus e com o nosso desejo de habitar a casa do Senhor, peço que ouçam a minha voz. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar, são eles, meus inimigos e opressores, que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Mesmo que estoure uma guerra contra mim, ainda assim estarei confiante. Uma só coisa peço ao Senhor e a procuro: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá em seu abrigo, escutar-me-á no interior do seu tabernáculo e me elevará sobre uma rocha. Agora minha cabeça se ergue sobre os inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Tem piedade de mim e responde-me. Meu coração me diz: buscai a sua face. É a tua face, Senhor, que eu procuro. Não desvies de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me abandones, não me deixes, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma vereda segura por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que respiram violência. Creio firmemente que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Creio firmemente que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê forte, fortalece-te o teu coração e espera no Senhor.
Com fé e ação, somos capazes de superar quaisquer obstáculos, que possamos sair fortalecidos desse encontro, agradecendo ao Senhor Jesus, agradecendo a Ti, Mãe Maria, agradecendo aos sagrados orixás, agradecendo aos guias e protetores, mentores e amparadores e aos guardiões deste trabalho, que possam nos fortalecer na luta diária e que possamos estar sempre prontos para combater o bom combate. Que assim seja, assim é e assim será. Em nome de Deus, Pai e Mãe, em nome de Jesus, eu agradeço. Respirando profundamente, trazendo atenção para o momento presente, sentindo o corpo novamente, respirando, mexendo os pés, as mãos, despertando, voltando para o aqui e agora. Agradecemos por mais este encontro. É isso, meus irmãos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, que vocês possam ter sentido a presença da espiritualidade amiga, e possamos ter cada vez mais ânimo de nos transformar, de realizar essa alquimia interior. Eu agradeço a vocês. E agradeço a Jesus e aos irmãos espirituais que estiveram aqui presentes junto de nós em mais esse encontro. E assim, com o coração preenchido de amor, de luz, de paz, que possamos dormir e descansar em paz e, quem sabe, nos encontrarmos do outro lado, né, de mãos dadas, seguindo nos nossos caminhos. Minha gratidão a todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande beijo a todos e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.